Get out. Get out now! Depois de Resident Evil 2 Remake, era bem claro que uma continuação viria. E Resident Evil 3 Remake chegou pra gente em abril de 2020. E quem sobreviveu a essa época sabe como foi complicado. A Capcom estava com a faca e o queijo na mão, pois um remake de Resident Evil 3, eu diria que um dos jogos mais amados e queridos da comunidade, ia ser uma boa. Ela não podia errar. Mas apesar do sucesso nas vendas, o jogo não veio como os fãs esperavam, e a crítica caiu matando. O jogo veio capado, era o que mais se ouvia na época, e muita gente acabou virando as costas para a franquia, inclusive eu que acabei não jogando na época. Zerei o jogo e depois de 4 anos do seu lançamento, resolvi fazer esse vídeo para contar sobre minha experiência e opinião sobre o jogo, e saber se ela mudou. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like, de comentar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem esse tipo de conteúdo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela e sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala aí, seus viciados em games, Bissolo aqui. Bom, eu sei que o jogo foi lançado faz um tempo, mas o motivo mesmo de não ter jogado ele na época foram as críticas que sofreu e também o preço. E já já eu aprofundo mais sobre. Aliás, tenho que ressaltar que críticas, diga-se de passagem, merecida. Mas será que o jogo é tão ruim mesmo, como foi dito na época? Então, essa questão ficou um pouco na minha cabeça. Gosto muito de jogos da Capcom, então eu vou tentar fazer meio que um review atrasado, digamos assim, mas sem passar pano, contando a minha experiência mais sincera. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou fazer em 4 tópicos. Eles são desenvolvimento, gameplay, história e considerações finais. Desenvolvimento. Resident Evil 3 Remake durou aproximadamente 3 anos, antes de ser anunciado oficialmente em 2019. E aqui, todo mundo foi pego de surpresa, pois Resident Evil 2 Remake tinha acabado de sair em 2019. E em 2020, já teríamos o próximo jogo da franquia. Resident Evil 2 Remake foi bem recebido e vendeu bastante, mas o que pouca gente sabe é que os dois jogos foram desenvolvidos quase que simultaneamente. A produção foi realizada pela equipe 1 da Capcom e sua subsidiária, K2, com a assistência da M2. O jogo foi criado no motor gráfico Unreal Engine, o mesmo usado em jogos como Resident Evil 7, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 8 Village, Resident Evil 4 Remake e em Street Fighter 6. A parte gráfica e cinemática do jogo ficou impecável. A Capcom dificilmente vacila nesse aspecto. Como eu disse, o motor gráfico Unreal Engine é incrível e disso não tem do que reclamar. A equipe de captura de movimento é uma das melhores do mundo, um trabalho sensacional. Aliás, só para nível de conhecimento, a própria Capcom criou a Unreal Engine. O design dos personagens foi alterado, e a Capcom usou modelos reais para dar vida a eles, dando um aspecto mais humano e profundo. O Nemesis também foi alterado para se encaixar nessa reimaginação. E a ideia dos produtores era deixar ele mais implacável que o Mr. X de Resident Evil 2, que dava aquele gelo na gente quando aparecia. Mas, né, quem jogou o game sabe que falharam miseravelmente, infelizmente. Gameplay.
Claro que o jogo foi baseado no Resident Evil 3 Nemesis de 1999. Só que os produtores fizeram uma abordagem mais orientada para o lado da ação, enquanto o jogo original usava um sistema de escolhas em que algumas vezes você teria a opção de enfrentar um Nemesis ou fugir dele. Já aqui no remake, essa opção foi excluída, deixando o jogo o mais linear possível. Até os puzzles e alguns cenários foram removidos. Mas por um lado, galera, dá até para entender essas remoções. Essa reimaginação, como a Capcom chama seus remakes, faz um pouco de sentido, devido à urgência da situação de Raccoon City. Então, perder tempo com puzzles em um momento de caos não faria muito sentido. E logo com isso, alguns cenários que só serviam para esses puzzles serem removidos também. E claro que alguns inimigos também foram descartados da versão final. A mecânica base do jogo é quase que a mesma de Resident Evil 2, com poucas alterações, sendo a faca agora virou um item comum, tendo que ser equipado ao personagem. E ao ser mordido ou atacado por um inimigo, você pode apertar um botão de ação para se livrar o mais rápido possível, e assim tomar menos dano. Mas talvez a principal inovação seja a esquiva para Jill e um parry para Carlos, que se executado no momento exato, dá uns segundos de vantagem para Jill atirar e um contragolpe para Carlos, sendo bem úteis em momentos de aperto. No geral, o jogo é bem fácil, e ele nos oferece 3 níveis de dificuldade, sendo eles facilitado, padrão e intenso. E depois de zerar o game, ainda tem mais 2 níveis de dificuldade, sendo eles pesadelo e inferno. Absolo e o Nemesis. Mas sinceramente, a maior decepção foi o Nemesis. Como disse no desenvolvimento, os produtores queriam superar o Mr. X de R2, mas não chegou nem perto disso. Os trechos que ele te persegue no jogo é contado, tudo automático. Dá para explorar um ambiente inteiro sem preocupação, se você souber aonde e como ativar os momentos em que ele aparece. E se não fosse isso suficiente, para derrotar o grandalhão, basta jogar nele apenas uma granada. Sim, galera, uma fucking granada. Ah, Capcom. E como no original também, toda vez que o derrotar, ele te dará uma recompensa. E, sendo sincero, é como tirar doce de um bebê. Agora vamos falar um pouco sobre os inimigos que enfrentamos ao decorrer do jogo. Os zumbis clássicos, os inimigos mais comuns de se encontrar no jogo inteiro, mas que são bem leves e é bem fácil de se esquivar. E na maioria das vezes não é nem necessário gastar munição. E algumas vezes podemos usar até o cenário para derrotá-los. Os cães zumbis, eu senti um pouco de falta deles. Na verdade, eles aparecem em um único trecho do jogo inteiro. Mas se estiver jogando em níveis altos, tome muito cuidado, pois são bem rápidos e 2 ataques deles são suficientes para te matar. Os Drain Demons, que se parecem com aranhas, na verdade são pulgas. E esses inimigos também aparecem em um único trecho do jogo, especificamente quando a gente tem que ativar a subestação de energia para fazer o metrô funcionar. Mas esses aqui são bem chatos de se lidar. É bom estar preparado para esse trecho do jogo. Uma arma bem útil nessa parte é a shotgun. Um único tiro é suficiente para matar. Ah, e é bom também ter erva, porque se ele te parasitar e não tiver uma, morrerá em segundos. Um inimigo novo, exclusivo de Resident Evil 3 Remake, que gostei bastante, são os Ne-Alpha, zumbis parasitados por Nemesis. E esses são bem chatos em grandes quantidades, tendo um tentáculo com uma boa range. Além disso, o seu ponto fraco, que é um orifício brilhante na cabeça, fica a maior parte do tempo protegido, e quando assim, é preciso atirar no corpo para abri-lo.
Os Hunter Gamma ou Froggers, normalmente encontrados na parte dos esgotos, são inimigos bem perigosos. Se te pegarem, pode dizer adeus, mas também são bem fracos contra fogo. Se tiver o lança-granadas com munição de fogo, é só esperar ele abrir o bocão e atirar. Mas se não quiser gastar ou não tiver, pode usar a shotgun. É só se aproximar dele um pouco e esperar ele abrir a boca e atirar. Uns 2 ou 3 tiros é suficiente para matar. Os Lickers não precisam nem de descrição. Quem é velha guarda da franquia já conhece. Aqui em Resident Evil 3, eles aparecem apenas na parte da delegacia, quando estiver jogando com o Carlos. Mas o que tem que saber sobre essas criaturas é que elas são totalmente cegas. Então, a melhor estratégia é evitar um confronto, não correr e andar calmamente, e elas não atacarão. O Hunter Beta são criaturas bem resistentes e velozes. Eu recomendo que sempre que vê um matar, pois ele irá te atrapalhar bastante se tiver que ficar voltando em uma mesma área, principalmente ali na parte do hospital. Normalmente aparecem em duplas, e um trecho específico do laboratório da Umbrella, vários aparecerão de uma vez. Granadas ácidas são sua fraqueza, mas se não tiver, use granadas, shotgun, metralhadora e lança-granadas. Seu ponto fraco fica na boca. Ande sempre com itens de cura e evite seus golpes carregados, que é hit kill. Os pálidos são inimigos extremamente resistentes. Sua primeira aparição foi em Resident Evil 2 Remake no Ghost Survivors. Aqui, em Resident Evil 3 Remake, são inimigos normais que aparecem na campanha principal. Use armamento pesado como Magnum, Shotgun e lança-granadas. E, apesar de serem bem lerdos, não param de te perseguir. Atire, principalmente na cabeça se quiser matá-los rapidamente. E o Nemesis, que é o perseguidor de todo o jogo, e ao decorrer ele vai sofrendo transformações. História. A introdução do jogo mostra uma reportagem sobre os últimos acontecimentos em Raccoon City. E vemos que, além do problema da infecção pelo T-Vírus, a cidade foi deixada em quarentena. E muitos protestos violentos acontecendo. Provavelmente pelas atitudes do prefeito. E tudo feito em live action. Algo que, na minha opinião, ficou tão bom quanto o original, dando um aspecto mais realista. As duas introduções são boas, cada uma de acordo com sua época. No final dos anos 90, tiro, porrada e bomba vendia mais comercialmente, enquanto nos dias atuais coisas mais voltadas para o real, como o que passamos em 2020 na pandemia, são o que mais chamam a atenção das pessoas. Inclusive, é mostrado os cientistas ativando e enviando para Raccoon City o Nemesis. E na gameplay do jogo é possível ver a cápsula em que ele chegou. O jogo começa no apartamento da Jill. Ela resolveu ficar em Raccoon City para investigar mais sobre a Umbrella, junto com o Brad, enquanto Chris foi para a Europa e Barry foi para o Canadá encontrar com sua família. A Jill está tendo vários pesadelos relacionados ao que ela viveu na mansão Arkley, os horrores e tudo que ela passou por lá. Inclusive, há vários documentos que relatam o que ela está passando ali. Toda aquela situação está a deixando cansada fisicamente e mentalmente, mas que não vai desistir de provar que a Umbrella foi responsável por tudo aquilo. Se sentindo vigiada 24 horas por dia, se alimentando mal e tendo até que recorrer para remédios para dormir. E mexendo e interagindo com o cenário, é possível ver que ela fez uma boa investigação sobre a Umbrella e que planejava fugir de Raccoon City em 3 dias. E aqui o jogo tem um ponto positivo, pois no original temos só uma imagem da Jill contando algumas coisas que tinham acontecido até aquele momento. Voltando, então, depois de receber uma ligação do Brad desesperado, tentando dizer que... Então, já somos desde o início perseguidos por Nemesis, uma diferença do original. Depois de fugir de Nemesis, encontramos Brad na rua,
e diz que uma criatura veio matar todos os membros das Stars e que eles tinham que dar um jeito de fugir dali. Outra diferença é o modo que Brad é infectado. No original, o Nemesis acaba o matando brutalmente, e no remake ele tenta impedir o avanço de alguns zumbis no barzinho e acaba sendo mordido no braço. Algumas coisas são mantidas do original, como a parte em que encontramos Dario Russo, inclusive fazendo aquele velho discurso. E claro, helicópteros explodindo, coisa que já virou clichê na franquia. Uma coisa que me decepcionou foi a parte da delegacia. No original já temos acesso bem no começo do game, e no remake é bem mais pro meio. E ainda substituir a Jill por Carlos e Tyrell, algo que na minha opinião poderia ser mais aproveitado, como a Jill vendo Brad transformado em zumbi, interagindo com Marvin, etc. Vacilo total. Falando em Carlos, ele tem mais destaque nesse jogo, algo que não tinha no original, e também vemos um pouco mais de sua personalidade. O final do game também foi alterado. Em um dos finais de Resident Evil 3 original, somos salvos por Barry de helicóptero, mas aqui no remake temos uma pequena luta contra Nikolai, e sinceramente podia ser melhor. E aqui eu preferia o original mesmo. De resto, muita coisa é parecida com o original, com poucas mudanças. O fato do jogo ser feito ao mesmo tempo que Resident Evil 2 Remake não foi uma ideia ruim. Claro, pensando naquele esquema de 2 anos de um jogo para o outro, como o de Resident Evil 7 lançado em 2017 e Resident Evil 2 Remake lançado em 2019. Na lógica, Resident Evil 3 Remake deveria chegar em 2021, tendo aí mais 2 anos de desenvolvimento após o seu anúncio. E pelo contrário do que se especulou na época de R3, o jogo não foi feito às pressas. Inclusive, tinha uma galera que sonhava com uma tal DLC que ia expandir o jogo. Claro que isso nunca passou pela cabeça da Capcom. Além de tudo que o jogo sofreu, como mudanças na história, corte de cenários e inimigos, o jogo também careceu de atenção. E agora, vou mostrar para vocês por que o Nemesis foi uma decepção. Considerações finais. Elogiei bastante o CGI, a equipe de captura e a cinemática do jogo em geral. Porém, preste atenção nesses detalhes. O Nemesis foi enviado para Raccoon City com apenas um objetivo: matar os membros das Stars, que nesse caso era a Jill e o Brad. E na primeira oportunidade clara de matar a Jill, ele resolve brincar. E essa bicudinha aí que a Jill levou na boca do estômago não foi nada. Jogo que segue. Absurdo. Se ele matasse ela aqui não teria jogo, né? De fato, vamos esquecer essa cena e pular para a próxima. Vejam que, novamente, ele quebra uma parede, agarra a Jill pela cabeça e... Não, ele não esmaga a cabeça dela, quer brincar novamente. Na verdade, parece que ele quer matar ela de susto, coitada. Te agarro pela cabeça, te dou um golpe pela cabeça, e te jogue. No estacionamento, outra chance clara. Agarra ela pelo pescoço e se você pensa que ele vai sufocar, esmagar ou quebrar o pescoço dela, pensou errado. Ele vai só segurar mesmo. Nessa outra, tem uma cena bem... What the fuck? Além de sair ilesa da explosão de um míssil que estava bem próximo, claramente deu para ver que ela não foi atingida. Não sei como, mas enfim. Ela é arremessada com o impacto da explosão e cai um pouco atordoada. E se você pensa que o Nemesis vai continuar a perseguição... Mas não, ele fica com uma preguiça e vai embora. Ai, Capcom. E para fechar essas partes de cutscenes, depois de derrotarmos o Nemesis na forma cachorrão,
Em uma mesma cena, ele tem duas chances claras de matar a Jill. Ele levanta uma das garras e nesse momento eu pensei, bom, ele vai atacar ela com as garras, né? E talvez ela até se esquive, sei lá. Mas não, ele simplesmente segura as pernas da Jill, porque ela é muito forte. E um monstro que consegue quebrar parede com as mãos não tem força suficiente para isso. E logo depois, podendo muito bem empalar a Jill com seu tentáculo, ele... não tem como, galera, não tem como tancar isso daí. E se você tem dúvida se isso não era possível, dá uma olhada como o Tyrell acabou morrendo no jogo. Minha conclusão para esse game é que ele foi feito apenas para encher linguiça. Se é que você me entende. Sabe como é? O nome Nemesis vende muito, e vendeu mesmo. Tendo em vista que o próximo jogo da franquia seria Resident Evil 8 Village, o jogo mais ambicioso na época. Então não preciso me prolongar muito aqui, né? Um tempo de gameplay curto, poucos inimigos, pouco conteúdo adicional como skins, armas, cenários, modo de jogo e itens. Coisas que a Capcom adora fazer para ganhar um troco extra. E essa falta de atenção em detalhes do game faz ele parecer mais uma DLC de Resident Evil 2 Remake do que um jogo completo mesmo. Então você não recomenda o jogo, né, Missou? Se você me perguntasse, antes de ter jogado o game, eu diria que o jogo era muito ruim e quase lixo. Mas depois de jogar, minha opinião meio que mudou quase que radicalmente. O jogo prendeu minha atenção e me divertiu bastante. Bom, contrariando as expectativas, eu recomendo demais. Se você é fã da franquia Resident Evil, deveria jogar sim. Apesar de tudo de negativo que falei. Um quesito que levo muito em consideração na hora de recomendar um jogo é a diversão. E esse jogo de fato me divertiu muito. O fator replay é uma das maiores coisas do game. Após concluir uma campanha, você ganha pontos dependendo do seu desempenho. Pontos esses que podem ser trocados por itens na loja. Itens como moedas que aumentam a defesa, ataque, recuperam a saúde gradativamente, podendo segurar no máximo 2 de cada. A Raiden, arma de munição infinita que dá hit kill se acertar o ponto fraco dos inimigos. Porém, se você errar, não causará dano algum e ainda demora mais para recarregar. Uma arma excelente para treinar a mira. E aqueles clássicos como bazuca e pistola com munição infinita. E os itens também não são caros, a ponto de você ter que zerar várias vezes o game para comprar. E se você é um daqueles players que jogam apenas uma vez o jogo, só para zerar mesmo, eu recomendo que jogue no modo intenso, assim terá uma melhor experiência. O Resident Evil 3 Remake está longe de ser o pior jogo da franquia, e muito menos um dos melhores. Ele só é um jogo bom, só não é um bom remake. Acho que deu para entender. Mas calma lá, galera, que também não é assim. Não é porque eu recomendei ou se você é fã deveria jogar. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Contudo, de negativo que eu falei do jogo e poucas coisas a favor, você não pagaria esse valor nesse jogo. Simplesmente porque não vale esse valor. Nesse valor você poderia comprar outros jogos bem melhores, ou até mesmo jogos da própria franquia de Resident Evil, como Resident Evil 8 Village e Resident Evil 4 Remake. Então, a dica que eu dou é não comprar esse jogo por esse valor absurdo. No meu caso, consegui comprar o game por R$ 49,00 numa promoção. E nesse valor tá justo pela diversão. Bom, galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aí o que você achou do jogo. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse, compartilhe esse vídeo com os amigos que curtem esse tipo de conteúdo que eu faço. E se achar digno, se inscrever no canal e me ajudar a crescer aqui no YouTube, beleza? Então é isso, galera. A gente se encontra num próximo vídeo e falou!